Olha, eu preciso ser muito sincero com vocês sobre um vídeo que viralizou nos últimos dias. O Gesliano postou um conteúdo defendendo que vale a pena ser cristão, mesmo que Deus nem exista. E antes de mais nada, eu quero dizer que o trabalho do cara é admirável. O canal dele é uma das razões de eu estar aqui hoje falando com vocês. Mas como eu disse para ele nos comentários, esse argumento é raso. E eu vou te explicar por que essa ideia de cristianismo por utilidade é, na verdade, um beco sem saída. Pensa comigo. Se o grande motivo para ser cristão é que o modelo de sociedade é melhor, ou que isso produz pessoas mais virtuosas, a gente tem um problema de lógica aqui. Se o critério é só o que funciona para manter o mundo bonitinho e organizado, por que raios eu escolheria o cristianismo e não, por exemplo, a igreja messiânica? Para quem não conhece, os messiânicos têm um foco absurdo em beleza, em altruísmo, em deixar o ambiente purificado. Se Deus não existe e a gente está só escolhendo uma mentira útil para viver bem, o messianismo ou até um estoicismo de livraria poderiam ser muito mais eficientes e bem menos dolorosos. Dizer que o cristianismo vale a pena mesmo sendo mentira transforma Jesus num coach de etiqueta. O Gesliano citou São Paulo em Coríntios, mas parece que esqueceu do peso do que está escrito lá. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais dignos de compaixão. Sabe o que isso significa na vida real? Significa que ninguém encara o martírio, ninguém nega os seus prazeres mais profundos e ninguém carrega uma cruz pesada de verdade só por uma estratégia de investimento social. Se Deus não existe, o mártir não é um herói. Ele é um louco que jogou a única vida que tinha no lixo por uma ficção que ele mesmo sabia que era falsa. A fé católica não é uma aposta na bolsa de valores para ver se o rendimento de virtude vai subir no final do mês. Ou o cristianismo é a verdade absoluta, ou ele é um delírio coletivo. Não existe esse meio termo confortável. O mundo cristão só é melhor porque ele se baseia na realidade. Tentar manter as virtudes cristãs jogando fora a fonte delas, que é o Deus vivo, é como tentar manter um carro andando depois de arrancar o motor. Pode até rodar um pouco no embalo, mas uma hora para. Eu não quero que você seja cristão porque é vantajoso. Eu quero que você busque a verdade, doa a quem doer. Porque no dia em que o bicho pegar de verdade na sua vida, um placebo útil não vai te segurar de pé. Só a verdade segura. E aqui entra um outro ponto que quase ninguém comenta. Uma religião baseada apenas em utilidade é, no fundo, uma religião que admite ser uma mentira conveniente. E quando uma pessoa percebe que está vivendo uma mentira consciente, o compromisso moral começa a se dissolver lentamente. Porque, no fundo, ela sabe que aquilo não é verdade, é apenas uma ferramenta social. E ferramentas sociais são descartáveis. Hoje funciona, amanhã pode não funcionar mais. Se o cristianismo for apenas uma estratégia cultural para produzir pessoas melhores, nada impede que outra estratégia apareça e substitua ele. Afinal, sociedades mudam, valores mudam, e aquilo que hoje parece virtuoso amanhã pode ser considerado ultrapassado. Nesse modelo, a fé vira apenas um software moral que pode ser atualizado ou desinstalado conforme a conveniência da época. Mas o cristianismo nunca se apresentou dessa forma. O cristianismo faz uma afirmação muito mais radical. Ele afirma que Deus entrou na história, que Cristo realmente viveu, realmente morreu e realmente ressuscitou. Isso não é um conselho de autoajuda. Isso é uma afirmação sobre a estrutura da realidade. Ou isso aconteceu, ou não aconteceu. Se aconteceu, então tudo muda. Moral, propósito, destino humano, sentido do sofrimento, tudo. Se não aconteceu, então o cristianismo não é apenas menos útil. Ele é simplesmente falso. E é por isso que reduzir o cristianismo a um sistema moral eficiente é, na prática, esvaziar completamente o coração da fé cristã. Porque o coração do cristianismo não é um código de comportamento. É um acontecimento. É a encarnação. É a cruz. É a ressurreição. Sem isso, o que sobra? Uma filosofia moral bonita, talvez. Um conjunto de valores que podem até inspirar pessoas por um tempo, mas que cedo ou tarde vão começar a perder força, porque valores não se sustentam para sempre quando são desligados daquilo que lhes dá fundamento. É como flores cortadas. Por um tempo continuam bonitas, continuam cheirando bem, continuam decorando a mesa, mas elas já estão mortas. É só uma questão de tempo até murcharem. A mesma coisa acontece quando uma sociedade tenta manter virtudes cristãs depois de abandonar o Deus que as originou. Amor sacrificial, perdão radical, dignidade universal da pessoa humana,
Essas ideias não surgiram no vácuo. Elas nasceram dentro de uma visão de mundo específica, uma visão onde cada ser humano é criado à imagem de Deus. Se essa base desaparece, essas virtudes começam a perder o chão filosófico que as sustenta. E aí o que acontece? Elas continuam sendo repetidas por um tempo, por tradição cultural, mas lentamente vão sendo reinterpretadas, relativizadas e substituídas. Por isso que o cristianismo não pode ser defendido apenas como útil. Ele precisa ser defendido como verdadeiro, porque só a verdade tem força suficiente para sustentar uma vida inteira de sacrifício, sofrimento, renúncia e esperança. Ninguém entrega a própria vida por uma metáfora útil. Ninguém enfrenta perseguição por uma estratégia social. Ninguém aceita morrer por um talvez funcione. As pessoas fazem isso quando acreditam que estão diante da verdade. E foi exatamente isso que moveu os primeiros cristãos, os mártires, os santos e milhões de pessoas ao longo da história. Eles não estavam defendendo um modelo cultural eficiente. Eles estavam defendendo aquilo que acreditavam ser a própria realidade do universo. E é por isso que, no final das contas, a pergunta mais importante nunca foi: o cristianismo funciona? A pergunta sempre foi outra. É simples, direta e impossível de evitar. Ele é verdadeiro? Porque se for, então ele muda tudo. Mas se não for, então a honestidade intelectual exige que a gente tenha coragem de admitir isso e seguir outro caminho. É por isso que eu não quero que você seja cristão porque é vantajoso. Eu quero que você busque a verdade, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela custe caro, mesmo que ela vire sua vida de cabeça para baixo, porque a verdade não precisa ser útil para ser seguida. Ela só precisa ser verdade.